Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema do tempo que nós falamos na terça-feira. Se por acaso você está chegando agora, não assistiu a live de terça-feira, ela está aqui no meu perfil do Instagram e também já está postada lá no YouTube. Tá? O canal do YouTube é Física Quântica para Todos. Se você ainda não me segue lá, aproveita, comece a seguir, porque no YouTube às vezes é mais fácil, né? Essa questão de vídeo, de compartilhar, de assistir de qualquer lugar, né? Uma plataforma já especializada em vídeos. Então, mas se você também está chegando agora, se você não assistiu a live de terça, também não tem problema, tá bom? Mas, só para te situar aqui, uma seguidora me sugeriu esse tema do tempo, ela me pediu para falar sobre o tempo. Então, a live passada até passou do horário, ficou, porque normalmente a minha live é entre meia hora, 40 minutos, é uma live mais curtinha, mas a live ficou acho que com 50 minutos, porque é um tema complexo, né, gente? E eu quero falar para vocês, quero dar uma perspectiva geral dentro da ciência. Se for só para chegar aqui e falar, porque o tempo assim, o tempo assado, isso já tem um monte de gente que faz. O meu diferencial é justamente porque eu gosto de fazer o embasamento científico em tudo que eu falo aqui, porque chegar e falar é muito fácil, né? Infelizmente, tem muita gente aí que não tem formação absolutamente nenhuma em física quântica e sai falando, lê lá meia dúzia de livros e já acha que pode falar de física quântica e sai falando, né? E eu não gosto desse tipo de trabalho. Esse foi um dos motivos que eu vim para essa linha de trabalho, de ensinar física quântica para o público leigo, porque é um tema precioso, né? A física quântica, ela é um tema precioso, é um tema que traz transformação no nosso olhar, transformação na nossa relação com a vida, na nossa relação com as pessoas, na nossa compreensão do mundo. E, obviamente, isso vai mudar a realidade que nos cerca, porque o universo, ele dá mais do mesmo. Se você tem uma postura positiva diante da vida, positiva que eu digo é assim, não é só ficar lá pensando positivo, é ter uma compreensão mais profunda, é conseguir olhar através das aparências, né? Conseguir olhar mais amplo, olhar o que está mais lá na frente, não ficar aqui bitolado numa visão curta. Então, se você consegue isso tudo, consegue trazer a sua mente para operar num paradigma mais amplo, é claro que o mundo material à sua volta vai se equalizar com essa postura interna sua, tá? Então, é um tema importante. E eu vi que muitas pessoas estavam tratando a física quântica de uma maneira extremamente superficial, né? Usando a física quântica de uma maneira equivocada, que no fim das contas não traz os resultados que a pessoa quer. Às vezes, assim, traz formulinhas muito simples e fáceis de colar, digamos assim, mas que não trazem resultados profundos, não são transformadores. Às vezes até traz uma pequena transformação imediata, mas aquilo não se sustenta, né? Passado algum tempo, a pessoa está lá no mesmo ponto de saída, na estaca zero de novo. Então, nós precisamos, né, mergulhar nesse mundo quântico, nesse mundo da física quântica, mas de uma maneira embasada, de uma maneira com sabedoria, com lucidez, para realmente termos uma vida mais livre, feliz, sem culpas, tá? Que é o que todos nós desejamos e que todos nós merecemos, né? Então, por esse motivo, eu
Na live passada, antes de entrar nessa questão do tempo mais subjetiva, eu passei para vocês várias perspectivas de várias teorias científicas, tá? Então, se você não assistiu, corre lá para assistir, tá no meu perfil aqui e também tá no YouTube, no canal Física Quântica para Todos. Então, eu expliquei o que é o tempo, né? Através da teoria da relatividade, através da física quântica, mas no sentido científico da física quântica. Falei da teoria M, da teoria das cordas e, por último, da teoria da gravidade quântica. Então, isso tudo, gente, são teorias científicas diferentes. A teoria M, ela não é um ramo da física quântica. Ela é uma outra teoria. Porque a física quântica, ela não é uma teoria de tudo, né? A física quântica, quando ela é usada para estudar fenômenos como um buraco negro, por exemplo, que nós precisamos adotar ali também as equações da teoria da relatividade, nós temos resultados impossíveis, energia infinita, resultados matemáticos que não fazem sentido. Então, nós temos a teoria da relatividade, que funciona super bem, nós temos a teoria quântica, que funciona super bem, mas elas não dialogam, tá? Quando nós tentamos aplicar as duas para estudar o mesmo fenômeno, a coisa explode. Nós temos resultados impossíveis e isso mostra a necessidade de uma teoria de tudo, que era o grande sonho do Einstein, né? O Einstein, até a véspera da sua morte, ele estava lá com o caderninho dele, fazendo contas, tentando chegar a essa unificação, a essa teoria de tudo. Mas, infelizmente, ele morreu sem conseguir. Alguns anos depois, surgiu a teoria das cordas, e aí veio essa esperança, né? Será que agora nós chegamos à teoria de tudo? Por isso, aquele filme belíssimo, se você ainda não assistiu, indico para você ir lá assistir, que se chama A Teoria de Tudo, justamente porque é o filme da vida, né, da história do Stephen Hawking, que foi um dos maiores físicos da atualidade, faleceu há alguns anos atrás, mas é um filme belíssimo. E ele, inclusive, o filme mostra esse trabalho dele nos buracos negros, né? E essa ânsia que os físicos têm até hoje de conseguir chegar nessa teoria de tudo, né? Nessa equação única da qual tudo deriva, né? Então, tudo começa no Big Bang ou não. Então, é isso que a física quer saber. E essa questão do tempo, claro, é um ponto relevante, né? É um ponto totalmente intrigante e importante no estudo da física. Bem, eu quero reforçar para vocês aqui, eu falei meio rápido na semana passada, na terça-feira, né? Da teoria da relatividade, da questão do Big Bang, mas eu não entrei muito no Big Bang. Mas a teoria do Big Bang, ela diz o seguinte, que por algum motivo, o problema da teoria do Big Bang é que ninguém sabe por que o Big Bang ocorreu, né? O que existia antes do Big Bang? Ninguém responde, né? Mas a teoria diz que por algum motivo nós tínhamos ali uma homeostase, né? E por algum motivo houve ali uma quebra de simetria, uma perturbação ali, uma variação de energia e houve aquela expansão, aquele átomo primordial que se expandiu em velocidades altíssimas, de modo acelerado, dando origem ao que nós conhecemos como nosso universo, né? Só que a própria teoria do Big Bang, ela já está sendo questionada hoje, né? Porque
Dentro da teoria do Big Bang, acreditava-se que o universo teria em torno de 13,9 bilhões de anos, né? Alguma coisa em torno disso. Mas agora, devido a observações dos novos telescópios, né? O James Webb, ele conseguiu enxergar galáxias que estão além desse, que teriam nascido antes desse tempo de 13,9 bilhões de anos. Então, estima-se que o universo é mais velho. O universo não tem só aproximadamente 14 bilhões de anos, né? Ele teria mais ou menos o dobro disso, se a gente pensar nessa história do Big Bang, né? Que tudo teve esse começo. Então, a ciência é assim, gente. Ela está sempre mudando, sempre atualizando, né? Porque a ciência trabalha com modelos científicos. E o modelo não é o que é de verdade. O que é de verdade não tem como a gente saber exatamente. A gente cria um modelo científico e vê se aquilo funciona. Então, por exemplo, a física quântica, ela traz o modelo de Niels Bohr para o átomo, que mostra o salto quântico. Aí você pode perguntar, Eliane, mas é isso mesmo? Olha, como eu disse, se é isso mesmo, a gente nunca vai saber, mas funciona super bem. Então, de alguma forma, é isso, tá? Porque nós temos aí o laser, nós temos tecnologias maravilhosas que são construídas em cima dessa compreensão do funcionamento do átomo, do salto quântico. E essas tecnologias funcionam, elas existem. Então, de certa forma, o átomo realmente funciona daquela forma. Mas aí vocês podem perguntar, mas será que vale a pena então? Será que a ciência é realmente algo interessante? Porque a gente estuda uma coisa, depois passa um tempo, vem outra teoria e não é aquilo, né? Não é assim que funciona. A nova teoria, ela não descarta a teoria anterior. Ela expande, ela vai mais longe. E a teoria anterior, em geral, se torna um caso particular. Então, é muito importante conhecer a ciência, é muito importante conhecer os modelos científicos atuais, mesmo que eles mudem, e mudam, né, com certeza, porque eles continuam válidos, só que a ciência vai enxergando mais longe. Então, por exemplo, as leis de Newton não deixaram de ser válidas por causa da teoria da relatividade. O que acontece é que as leis de Newton viraram um caso particular da teoria da relatividade, quando nós temos massas grandes e velocidades pequenas, até matematicamente, né? Porque é dentro da matemática lá que a coisa se comprova. Quando nós temos massas grandes e velocidades pequenas, os termos relativísticos se cancelam e nós caímos bonitinho nas leis de Newton. Olha que lindo isso. Então, seja lá qual for a nova teoria que vai vir por aí, se a teoria M vai estar certa, se a gravidade quântica vai estar certa, né? Essas teorias ainda dependem de algumas comprovações experimentais, então não temos certeza ainda se é exatamente aquilo, mas seja lá o que for que elas tragam, o que a gente sabe hoje é importante e é verdadeiro, de certa forma. Então, essa questão do tempo, considerando Quer ver? Eu vou explicar para vocês esse negócio do Big Bang, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Considerando que o Big Bang aconteceu, seja há 3,9 bilhões de anos atrás, ou há 27 bilhões de anos atrás, não sabemos exatamente, mas a teoria do Big Bang diz que desse átomo primordial houve uma expansão acelerada e ali nasceu o espaço e o tempo. Aí é que tá certo? Então, quando a gente pergunta o que houve antes do Big Bang, na verdade não tem sentido essa pergunta, porque o tempo nasce também no Big Bang.
né? Aí eu não sei, a gente pode estar pensando aí numa outra escala de tempo, não sabemos, né? Mas esse tempo que a gente experiencia o nosso universo, que a gente mede a idade das estrelas, dos planetas, etc., esse tempo ele nasce no Big Bang. E isso, gente, é muito interessante, porque quando nós vamos para a espiritualidade, nós vemos que, do mesmo modo, inclusive, quando nós falamos de universos paralelos, uma das possibilidades de universo paralelo é o universo bolha. Não sei se vocês já viram isso. Lá no meu livro Quanto Primordial tem. Onde esse universo que nós vivemos, ele seria uma bolha de universo, né? Nós estaríamos num espaço com mais dimensões, que a ciência chama de bulk, um espaço n-dimensional, que a gente não sabe exatamente quantas dimensões, e dentro desse espaço, nós temos ali várias bolhas de universo, como bolhas de sabão mesmo, flutuando no ar, né? E o nosso universo seria uma bolha dessas, né? Nesse espaço multidimensional. Então, do mesmo modo que a gente tem o nosso universo ali dentro de uma bolha, a gente tem outras bolhas de universo, tendo ali os universos paralelos, tá? Isso é uma teoria científica que tem possibilidade de ser comprovada. E a espiritualidade, ela vai dizer que nós, de modo individuais, nós também temos a nossa bolha de realidade, não é assim? Quando você nasce, surge ali uma bolha de realidade dessa encarnação, né? Quando você morre, essa bolha estoura. A tua mente segue, né? Existe um contínuo mental, que nós chamamos de mônada quântica, né? As marcas mentais seguem. O teu karma positivo, o teu karma negativo, ele segue para além dessa bolha. E é justamente ele que vai criar a nova bolha de realidade que você vai viver. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar dos fractais. Esses dias eu até compartilhei nos meus stories uma reportagem, eu acho que era da BBC, muito interessante, explicando em poucos minutos o que são os fractais, né? E os fractais são estruturas que se repetem, né? Figuras complexas que se repetem nas estruturas menores. Então, por exemplo, um brócolis, né? Se você pegar um brócolis inteiro, ele tem uma imagem. Se você quebrar um raminho do brócolis e olhar ele ampliado, é a mesma coisa do brócolis inteiro. E assim sucessivamente. Ele vai repetindo aquele padrão infinitas vezes, né? Então, isso que é um fractal. E o universo, ele tem essa natureza fractal, né? Por isso Hermes Trismegisto já estava lá nas leis, né? Que como é em cima é embaixo, né? As coisas vão se repetindo, os padrões. Então, do mesmo modo que o nosso próprio universo físico, ele pode ser simplesmente um universo bolha entre vários outros universos flutuando nesse espaço de N dimensões, nós também, como consciências, criamos as nossas bolhas de realidade. Então, nós temos essa bolha da nossa identidade, desde que nós nascemos, e dentro dessa bolha de realidade da nossa identidade, nós ainda temos várias bolhas que vão surgindo e estourando ao longo da vida. Então, você entra num relacionamento, né? Cria-se ali uma bolha de realidade daquele relacionamento. Ah, eu sou o fulano, companheira do ciclano. E aí tem todo um mundo, né, que nasce ali por esse processo de relação, que é justamente o que a física quântica diz, que o universo é um processo de relação. Então, repara, quando você tem um processo de relação,
aquilo nasce um universo daquele processo de relação. Então, só que tudo que surge dentro do Big Bang, tudo que surge dentro desse universo de causa e efeito é impermanente. Então, tudo que nasce morre, né? Tudo que nasce se modifica e morre em algum momento. Tudo é impermanente. Então, essa bolha de realidade desse relacionamento, em algum momento essa bolha estoura, porque ela é impermanente, ela está dentro desse espaço-tempo construído pela mente, digamos assim, né? Pela mente condicionada, pela mente que tem um eu no centro, tá? Então, nós chamamos inclusive de falso eu, porque não é a nossa verdadeira natureza, tá? Então, nós podemos entender assim que esse espaço multidimensional, o bulk, né? Ele seria a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza do universo. Ele seria consciência pura. E dentro desse espaço amplo de infinitas possibilidades de consciência pura, surgem as bolhas de universo, inclusive o nosso universo físico. E dentro desse universo físico surgem, ó, o fractal, repetindo as estruturas. E dentro desse universo físico surgem as nossas bolhas de realidade das nossas identidades. A bolha da Eliane, a bolha da Regina, a bolha da Sara, né? E dentro dessas bolhas de realidade, da bolha da Eliane, surge ainda outras bolhas que vão surgindo ao longo da vida. Então, nós estamos sempre nessa coisa luminosa de infinitas possibilidades, né? Sempre surgindo, acabando, isso do micro ao macro, exatamente. E isso tudo é impermanente, porque, olha só, vamos voltar para a física. Quando surge o Big Bang, nasce ali o espaço e o tempo, tá? Dentro do nosso universo, que está dentro desse espaço-tempo, nós temos um limite, que é a velocidade da luz. Nada pode se mover mais rápido que a velocidade da luz. O tempo pode dilatar. Ó, expliquei lá na live de terça-feira. Assiste lá quem não assistiu. Expliquei isso detalhadamente, então não vou repetir isso hoje. O tempo pode dilatar, o espaço pode contrair, mas a velocidade da luz não se altera. Então, essa foi a pancada que o Einstein deu, né? Porque na física clássica nós acreditávamos que o tempo e o espaço é que eram constantes e as velocidades se alteravam normalmente. E o Einstein mudou essa perspectiva. O Einstein falou, não, o que é constante é a velocidade da luz. O tempo dilata, o espaço contrai, mas a velocidade da luz continua a mesma. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que a base do nosso universo, que sustenta toda a nossa física, é a luz, né? O que existe de verdade não é matéria, é luz, é onda, é energia, é vibração. Então, depois eu vou falar da viagem do tempo, peraí. Então, gente, dentro dessa bolha de realidade do universo, do espaço-tempo, nada se move mais rápido que a luz. Mas aí a física quântica descobriu o emaranhamento quântico, né? Porque a física quântica lá, com a sua determinação do colapso da função de onda, né? Que é outro assunto incrível, que eu não vou nem entrar hoje, porque é um assunto extenso. Einstein brigava com o emaranhamento quântico. Ele falava, isso é uma ação fantasmagórica à distância. Por quê? Porque o emaranhamento quântico, ele diz que duas partículas se comunicam instantaneamente. Então, aqui, ó, mexi com a partícula A partícula B imediatamente se altera. Elas podem estar separadas a quantos quilômetros você quiser.
E Einstein dizia isso é impossível, porque nada viaja mais rápido que a luz. Então, quando você altera a partícula A, até a partícula B saber que a partícula A foi alterada, e se alterar também, tem que ter o tempo que a luz viaja, né? Que são 300 mil quilômetros por segundo. Parece que é um tempo muito longo, numa velocidade muito grande, mas, na verdade, para distâncias muito grandes, essa velocidade não é tão rápida. Para você ter uma ideia, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Então, se essas partículas estão uma aqui, outra lá no Sol, demoraria 8 minutos para elas se comunicarem. Mas não é isso que acontece. A comunicação é instantânea. Então, Einstein falava, isso é uma ação fantasmagórica à distância, isso não existe. Mas foi comprovado experimentalmente inúmeras vezes. E o emaranhamento quântico é a base de várias tecnologias que nós usamos hoje. Aí a conclusão que a gente chega é a seguinte: dentro do espaço-tempo, os eventos que acontecem nós chamamos de localidade, eventos locais, que obedecem à velocidade da luz. Mas nós temos os eventos não locais, que estão além de espaço-tempo. Então, apesar de nós estarmos nessa bolha de realidade que é local, que existe o espaço-tempo, quando nós vamos lá para o mundo das partículas subatômicas, elas mostram essa não localidade, que a essência do universo é não local. Quer dizer, está além de espaço-tempo. E é claro que isso estaria dentro do universo, porque essa é a origem de tudo, é essa não localidade. É a nossa verdadeira natureza, que está além de espaço-tempo. Então, você veja que nós temos várias maneiras, né, de entender. Isso é que é a visão mais ampla do paradigma quântico, tá? É enxergarmos além. E aí, essas bolhas de realidade, elas surgem, elas acabam. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o tempo já está acabando de novo. Eu tenho que correr aqui, senão eu termino mais essa live e não explico para vocês, tá? Eu tô fazendo um desenho aqui, ó, para vocês entenderem. O meu desenho, ele vai aparecer ao contrário. Mas eu vou explicando e vocês vão conseguir entender, tá? Então, aqui, ó. Aqui é a visão clássica, né? Isso aqui é o que a gente chama, nós podemos chamar de linha do tempo. Deixa eu escrever aqui. Tempo, tá? Então, nós imaginamos o tempo como uma linha contínua com um único sentido. Então, nós temos o passado, o presente e o futuro, certo? Essa é a maneira, é o nosso senso comum. É a maneira como a gente experiencia o tempo de modo grosseiro. Por quê? Porque o nosso corpo, né, a nossa evolução biológica, ela segue isso aqui, né? Nós nascemos criança, ficamos adultos, vamos envelhecendo, né? Mas, na verdade, no nosso tempo pessoal, das nossas bolhas de realidade... Lembra, gente? O tempo nasce dentro dessa bolha de realidade. O tempo nasce dentro dessa bolha do Big Bang. Dentro desse universo bolha. Então, nós temos, olha, dentro desse tempo que a gente acha que é simplesmente passado, presente, futuro, na verdade, nós temos as nossas bolhas de realidade, tá? Então, você tem aqui uma bolha de realidade, mãe, por exemplo. Você tem aqui uma bolha de realidade, escola. Você tem aqui uma bolha de realidade, amizades. Você tem aqui uma bolha de realidade, evento específico, seja lá qual for, tá? Então, você tem aqui uma bolha de realidade, meu aniversário de 15 anos, sei lá, entendeu?
Então, gente, nós temos aqui, né, isso que a gente chama de passado, presente, futuro, mas na verdade nós temos as várias bolhas de realidade e cada uma com o seu tempo. Por isso que se acontece aqui um evento traumático, tá? Aqui, ó, vou escrever aqui, trauma. Tá? Então, aqui, ó, eu destaquei aqui, tá? Então, vamos supor que você tem aqui um evento traumático, trauma. Parece que foi ontem, não é assim? Quando as pessoas têm uma experiência muito forte, ou aquilo ainda segue machucando elas, né, muito forte, o tempo aqui, ele não passou. Tá? Então, toda vez que você entra nessa bolha, aquilo ainda tá lá, como se tivesse acontecido há 5 minutos atrás. Não é assim? Você se lembra do gosto, você se lembra do som, você se lembra de detalhes, né? E você fala, gente, isso aconteceu há 20 anos. Não é possível, né? E, por outro lado, uma coisa que aconteceu ontem, que não tem muita importância, você já não se lembra. Então, por isso que nós podemos mudar o passado, porque nós mudamos essas bolhas de realidade aqui, são bolhas de consciência, tá? Então, o fato que aconteceu, aconteceu. Eu não tô falando que você vai mudar o fato. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, a bolha de realidade do meu aniversário de 15 anos, tá? O que nós trazemos na memória é o nosso registro do fato e não o fato em si. Então, por isso, o fato não precisa mudar, tá? Então, nós podemos vir aqui, ó, nós voltamos aqui, né? Voltei aqui na bolha de realidade do meu aniversário de 15 anos. Nossa, eu achei que o meu aniversário foi horrível porque aconteceu tal coisa que me traumatizou. Aí, hoje, você entende isso de um modo completamente diferente. Você fala, poxa, aquela pessoa que fez tal coisa que eu não gostei, na verdade, hoje eu entendo, ela estava, na verdade, era a maneira dela conseguir dizer que eu era importante para ela. Porque dentro da precariedade dela, era a única maneira que ela sabia se manifestar. Aí pronto, ó. Você estourou essa bolha de realidade aqui, tá? Acabou o tempo aqui dentro, aquilo não se conecta mais com você e surge aqui uma outra bolha de realidade, ó. Você pega uma outra bolha de realidade aqui com outro significado. Porque o mapa não é o território, tá? O que a nossa mente grava é o mapa, é a leitura, tá? O território, o que é o território? O que é essa verdade última? As infinitas possibilidades. Olha que incrível, gente. Que incrível. Porque aí você pode falar assim, não, então tá, então eu tenho um fato negativo lá do meu passado que eu posso ressignificar e transformar numa coisa neutra ou numa coisa positiva. Mas aí é que tá, não existe essa definição, né? Não existe o fato negativo por si só, né? Quanta coisa ruim aí que acontece e depois a pessoa vê que aquilo foi uma bênção, que aquilo tinha uma lógica. Aí vem o David Bohm e fala da ordem implícita e da ordem explícita, que sempre existe uma ordem. Se você vê diretamente, é uma ordem explícita, mas pode ser uma ordem implícita, que você olha, não vê ordem nenhuma naquilo, mas depois lá na frente você vai ver que aquilo tinha uma ordem. Porque nós ainda estamos num nível de consciência que não alcança, não enxerga lá na frente, não enxerga todas as dimensões da situação. Então aquilo vai parecer uma desordem completa,
Tá bom, queridos? Olha, já deu o tempo da live de novo, mas essa questão das bolhas de realidade é muito importante, não deu tempo de explicar na live passada. Então, junta a live de terça-feira com essa live de quinta-feira e nós tivemos aí a semana para falar do tempo. Agora, claro que não esgotamos o assunto, porque esse assunto é imenso. Eu também gostaria de ouvir as experiências de vocês sobre isso. E eu quero avisar que semana que vem não haverá lives, porque na segunda-feira, dia 26, eu vou estar oferecendo uma masterclass gratuita, super masterclass com slide, né, para você poder aprofundar, vai ser pelo Zoom, você vai poder participar, fazer perguntas, tá? No final da Masterclass, eu vou abrir as inscrições para um curso muito especial, mas você não precisa fazer o curso, eu tô te convidando para Masterclass, porque você vai ganhar muito conteúdo gratuito de extrema qualidade. Se você vai fazer o curso no final ou não me importa. Eu quero que você vá assistir essa Masterclass e ganhe esse material gratuito que eu estou preparando para você. Se no final você animar e quiser continuar os estudos, maravilha. Se não quiser, tudo bem também. Você leva esse conhecimento gratuito para sua casa, para o teu contínuo mental, para a sua melhora de vida. Então, meus queridos, beijo, vejo vocês segunda-feira, dia 26, eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição do vídeo. Beijo!